Olá, vamos agora trabalhar com as questões CESP em relação ao emprego da acentuação gráfica. Então vejamos. Primeira questão, as palavras hábitos e físico. Observe que nessas palavras o acento está aparecendo na antepenúltima sílaba. Se o acento aparece na antepenúltima, você vai me dizer que essas palavras são palavras proparoxítonas e todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, nos dois casos, o acento aparece na antepenúltima. As duas palavras são proparoxítonas. Então, as palavras hábitos e físico são acentuadas porque a última sílaba delas é a que tem o som mais forte? Não, eu conto de trás para frente. O acento está na antepenúltima. Então, não é a última sílaba delas que tem o som mais forte, e sim a antepenúltima. Por isso elas são proparoxítonas. Então, esta questão está errada. Agora, na questão 2, você tem as palavras espécies, difíceis e históricas. Espécies, você vai separar espécies. Difíceis, difíceis. Históricas, históricas. Observe que nas duas primeiras o acento está aparecendo na penúltima. Eu conto de trás para frente. E quando o acento está na penúltima, significa que nós temos palavras paroxítonas. Então aqui o acento também está na penúltima, nós temos palavras paroxítonas. E quando esse grupo vocálico fica junto, esse grupo vocálico, ele é um ditongo. Então aqui você tem uma paroxítona que acaba em ditongo, essa palavra é acentuada. Aqui você também tem uma paroxítona que acaba em ditongo, ela também é acentuada. Agora, nesta daqui, o acento está aparecendo na antepenúltima. Se o acento está na antepenúltima, esta palavra é uma palavra proparoxítona. Paroxítonas que acabam em ditongo são acentuadas e todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, os vocábulos espécies, difíceis e históricas são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação? Não, porque as duas primeiras são paroxítonas, mas a última é uma proparoxítona. Então, nós temos regras diferentes, por isso essa questão 2 está errada. Então, na questão 3, nós temos as palavras municípios e bancários. Como nós vamos separar as sílabas dessas palavras? Nós fazemos municípios e fazemos bancários. Observe como o acento ele está aparecendo na penúltima. Quando ele está na penúltima, você vai me dizer que essas palavras são palavras paroxítonas. Como o grupo vocálico fica junto, elas são paroxítonas que acabam em ditongo. Então, essas palavras recebem acento gráfico com base na mesma regra de acentuação? Sim, as duas são palavras paroxítonas que acabam em ditongo. Por isso, a questão 3 está certa. Agora, na questão 4, nós temos os vocábulos prejuízo e países. Como nós separamos prejuízo? Fazemos prejuízo. Como nós separamos países? Países. Sempre que o I ou U se separam sozinhos ou acompanhados de S, a regra que nós temos é a regra do hiato, a regra do hiato tônico. Então observe que aqui o I se separa, aqui também o I se separa. Então nos dois casos é o I que se separa, formando hiato tônico. Então esses vocábulos são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação? Sim. Nos dois casos, nós temos o I formando hiato tônico. Então, por isso, essa questão 4 está correta. Agora, na questão 5, nós temos aqui a palavra destruí-la.
Sempre que o seu verbo aparecer acompanhado de um pronome, então se você encontrar lá o verbo seguido de lo, lá, lois, lais, normalmente eles exploram com esses pronomes. O que você faz? Você ignora a existência desse pronome e trabalha com o verbo normalmente. Então, ao pegar destruí-la, como é que você vai separar as sílabas disso? Você tem des, tru, i. Observe como esse i está se separando. E se o i se separa, sozinho ou acompanhado de s, você tem a regra do hiato. E você tem aqui também a palavra raízes. Como você separa as sílabas de raízes? Você faz ra, i, zes. Olha como o seu i também está se separando. Se o i se separa, você tem aqui o quê? Um hiato tônico. Então, em destruí-la, tem o hiato tônico, em raízes também. Então, o acento gráfico empregado em destruí-la justifica-se pela mesma regra que obriga a acentuação de raízes? Sim, é o i que se separa, é a regra do hiato tônico. Por isso, a questão 5 está certa. Agora, temos na questão 6 o emprego do acento gráfico em. Temos básicos, econômico e científico. Observe que o acento nas três está aparecendo na antepenúltima. Então, está na antepenúltima, está na antepenúltima, está na antepenúltima. Então, significa que essas três palavras são palavras proparoxítonas e todas as proparoxítonas são acentuadas. Temos aqui também a palavra específicos. Olha como em específicos o acento também aparece na antepenúltima. Então, esta também é uma palavra proparoxítona. Então, o acento nessas 4 palavras justifica-se pela mesma regra de acentuação? Sim, são 4 palavras proparoxítonas. Correto. Agora, na questão 7, para se ter uma ideia, apenas os alunos de ótimo boletim têm direito à inscrição. Então, o foco desta questão é o verbo ter. E o que nós precisamos saber em relação ao verbo ter? Quando nós conjugamos o verbo ter no presente, nós fazemos eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Seriam 2 formas iguais. E aí, para diferenciar essas formas, você, no plural, trabalha com acento circunflexo. Então, você diz ele tem, eles têm. O que você faz com o verbo ter, você vai fazer também com o verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Seriam 2 formas iguais. E aí, para distinguir isso, no plural, nós colocamos o acento circunflexo. Então, aqui, nesse nosso contexto, existe o verbo ter com esse acento. Por quê? Apenas os alunos de ótimo boletim têm direito. Quem tem direito? Apenas os alunos de ótimo boletim. São os alunos de ótimo boletim que têm. Então, como a ideia aqui é a ideia do plural, isso faz com que o verbo fique no plural. Necessariamente ele fica no plural para concordar com essa ideia que aparece no plural. Então, em razão do contexto, o acento gráfico empregado na forma verbal tem é obrigatório. Sim, é obrigatório porque eu tenho de concordar com a palavra alunos que foi utilizada no plural.